fizemos aqui um comentário algum tempinho atrás aí, que falamos a respeito do planejamento das nossas existências, né? E a gente queria dar uma reafirmada, então, né, nesse assunto, porque aqui no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na segunda parte, sob o título da vida espírita, ele fala sobre a escolha das provas. Na questão 258, ele pergunta aos espíritos, né, ao Espírito da Verdade, se nós, quando estamos lá no plano espiritual, estamos com a nossa reencarnação já planejada, né? Já temos a certeza que vamos voltar à esfera de vida aqui nesse mundo. Então ele pergunta se nós temos consciência ou temos a previsão daquilo que vai acontecer na nossa vida. E a resposta dos Espíritos é a seguinte: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. É novidade para alguém isso? Nós planejamos, nós participamos, nós escolhemos, né? Quer dizer, nós estamos lá no plano espiritual, a gente vai fazer um balanço das nossas necessidades, né? Daquilo que nós somos e daquilo que nós precisamos ser, né? Vamos também refletir, fazer uma retrospectiva, né, do nosso passado, fazer um balanço, né, ver a intensidade da falta do nosso compromisso para com a providência divina, e vamos traçar um planejamento para nós. A gente lembra lá no livro Nosso Lar os personagens Ricardo e Laura. O Ricardo já estava até reencarnado aqui, já, quando André Luiz traz para nós na história do livro Nosso Lar. Mas esse casal, que estava radicado, né, na cidade de Nosso Lar, trabalhando na cidade de Nosso Lar, eles começaram assim a ter uma vaga lembrança do passado. Porque o nosso passado, ele não brota, né, de uma hora para outra. A gente desencarna e já vai lembrar do que foi no passado, né? E isso precisa uma certa evolução. Na nossa condição ainda de espíritos de evolução mediana, isso não vai acontecer, né? Então, no caso da Laura e do Ricardo, os dois começaram a ter um lampejo assim, sabe, dos erros que eles haviam cometido, né, em existências passadas, né? Então eles precisaram fazer um tipo de um tratamento. Fizeram um tipo de um tratamento lá, como se fosse um tipo de regressão de memória. E eles então fizeram essa retrospectiva de 300 anos. Aí já pediram, olha, já tá bom, vamos parar por aqui mesmo. Se tiver que retroceder mais ainda, vamos deixar para outras encarnações aí, né? E então eles ficaram nesses 300 anos. E traçaram um plano já. E o Ricardo já estava encarnado aqui. E a dona Laura, posteriormente, já viria para os dois se encontrarem aqui, né, na atividade da união conjugal. E, consequentemente, né, os filhos viriam também, porque estavam lá com 3 filhos, né, na cidade do Nosso Lar, e assim por diante, né, porque o trabalho, né, que nós fazemos na nossa evolução é dessa forma, né? Nós procuramos assim um bloco de espíritos, né, em família, e vamos reencarnando assim, né? O irmão X nos fala para nós no livro Brasil, Coração do Mundo, né, que até os nossos antepassados com os nomes que voltam, muitas vezes eles voltam na qualidade de netos, né, bisnetos e assim por diante,
que são aquelas pessoas que fizeram parte do nosso passado, né, que originaram, né, o ciclo da nossa própria família, que já estão regressando novamente, né? E é assim que se forma a nossa evolução. Então é dessa forma, né? A gente vê o que é necessário e vamos para lá de novo. Vamos abraçar a oportunidade. Mas só que para isso, né, é necessário pedir, então, né, permissão, rogar a oportunidade, e o que se diz que reencarnar aqui na Terra, né, está sendo tanto quanto difícil, né? Mas as oportunidades sempre são oferecidas àqueles que necessitam, né? Na questão seguinte, Allan Kardec então questiona assim de uma forma assim bem terra-terra, bem nossa mesmo. Ele vem perguntar se Deus não impõe as tribulações da vida como castigo. Será que isso não é um castigo para a gente? Os problemas, né, as encrencas, né, que nós passamos aí na nossa existência, não é um castigo de Deus? O que os Espíritos respondem é o seguinte, que Deus, nada acontece sem a sua permissão. Tudo tem a chancela da providência divina. Mas Deus colocando em nossas mãos o planejamento da nossa existência, Ele deixa inteira responsabilidade para todos nós, daquilo que temos que realizar. Esse planejamento, né? Então lá nós vamos encontrar a nossa esposa, o nosso esposo lá e, olha, vamos combinar e vamos voltar lá para o planeta. E assim por diante, né? A gente faz esse planejamento. Na questão seguinte, na 259, já vem dizer que isso não quer dizer que existe um destino traçado. Existe assim, né, como se fosse um mapeamento da nossa encarnação e tem que ser aquilo. Não. Por exemplo, se eu combinei com a minha esposa, com a Ellen, nós vamos retornar lá. Mas aí eu chego aqui e começo a achar que o casamento está muito difícil e falo, não, dá licença, isso não é para mim não. Isso corre por minha conta. Nós planejamos o encontro aqui na Terra. Agora, se eu achei que a vida está sendo difícil daquela forma, que aquilo não é para mim, isso corre por minha conta. Né? Atividade profissional, né? Atividade profissional, eu sempre falo assim porque eu passei minha vida toda achando que eu merecia coisa melhor na minha atividade profissional. Sabe? E hoje eu fico pensando assim, que as próximas oportunidades que eu tiver na esfera profissional, eu tenho que ter muito respeito, porque é aquilo que Deus colocou para que a gente possa melhorar as nossas condições morais e intelectuais. A gente progride também, né? A gente se eleva também diante da atividade profissional que nós abraçamos, que Deus encaminha para todos nós. E tudo vem de acordo com as nossas necessidades, né, de evolução. Mas Allan Kardec vai mais além nessa questão, dizendo assim, mas se, por exemplo, a gente que tem que planejar a nossa vida aqui na Terra, a gente faz parte, né, desse planejamento, como é que espíritos então vai escolher viver num ambiente de pessoas de má vida, se a gente vai escolher? Aí os espíritos respondem que, por exemplo, o espírito precisa ser colocado num meio aonde ele possa sofrer as provas que ele queira passar, que ele precisa passar. Se o espírito tem o instinto do roubo, então necessário os espíritos dão esse exemplo, né? Se ele tem o instinto do roubo e ele sabe que ele precisa se livrar daquele estado de espírito, ele tem que ser colocado num ambiente onde as pessoas têm o hábito de roubar, né? Vão ser ligados a espíritos que tenham esse problema.
E é assim que nós vamos ver também pessoas ligadas ao alcoolismo, né, ao consumo aí de drogas, dos entorpecentes. Se o espírito sabe que ele precisa se livrar daquela situação, não tem jeito. E isso a gente acaba entendendo que para vencer realmente essas deficiências que nós temos, tem que ser através da resistência. É necessário a gente resistir. E isso é um trabalho individual de cada pessoa, né? Cada pessoa tem que ter essa liberdade e essa consciência, né? E na questão seguinte, na 264, não, na 261, né? Allan Kardec até pergunta também que se um espírito, né, na sua origem, sem experiência, um espírito assim que ainda não tenha desenvolvido ainda o seu livre-arbítrio, como é que ele pode ser responsável pelos acontecimentos da sua vida, né? Pelo planejamento da sua existência? Então o Espírito da Verdade vem esclarecer, dizendo que aí a providência divina conduz o espírito nas linhas da sua própria evolução, daquilo que ele precisa realizar para crescer espiritualmente. Mas vagarosamente, à medida que ele vai ganhando experiência e que ele vai desenvolvendo, né, o seu livre-arbítrio, então vai deixando ele tomando conta da sua própria caminhada, da sua própria evolução. Porque nós somos responsáveis, né, pelos caminhos que nós trilhamos, né? E assim que os Espíritos dizem que é nesse momento, então, que muitas vezes nós começamos, então, a seguir os maus caminhos, por desatender o conselho dos bons espíritos. Por quê? Porque assistência espiritual não falta para nenhum de nós. Já sabendo, né, existe até uma matéria aqui no Livro dos Espíritos que vem falar do trabalho dos anjos de guarda, que são espíritos que desde o planejamento dessa nossa existência, eles já se ligam a nós, se ligam à nossa pessoa. Nós já estudamos livros do André Luiz aqui, né, que estuda, né, o trabalho da reencarnação, né, da encarnação de um espírito, né? E esses espíritos protetores, já lá no planejamento, quando o espírito já vem fazer o trabalho, né, da aproximação da vida terrena, da ligação com o feto, né, no desenvolvimento da gestação do espírito, esse espírito protetor fica ligado ali, cuidando de todos os pormenores da nossa vida. E se liga a gente realmente como um grande amigo que nós temos. Basta que a gente reconheça isso e nos coloquemos à disposição de mentalmente, né, através da nossa mente, da nossa consciência, buscar esta ligação com esses espíritos. Esses espíritos vão nos livrar dos maus momentos, das dificuldades? Não. Eles não vão nos livrar porque as dificuldades é ingrediente na nossa própria evolução. Mas eles vão nos dar sustentação daquilo que nós precisamos para que a gente possa caminhar com mais intensidade na nossa própria vida, né? Na 264, né, tem Allan Kardec questiona aqui que o que é que dirige o espírito na escolha dessas provas que ele tenha que passar aqui na Terra. Aí vem nos dizer que o espírito escolhe as provas que ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, quer dizer, resgatar os erros do passado, segundo a natureza de suas faltas.
E também vai escolher os meios que ele possa avançar mais rapidamente. Consequentemente, né? O espírito Hilário Silva, ele tem um caso que ele relata para nós de um senhor que ele nasceu lá por volta de 1700 e tantos, na cidade de Taubaté. Eu nem sabia que Taubaté era tão antiga assim, né? É 1700 e não sei o quê. E esse rapaz, ele herdou uma propriedade rural, uma fazenda dos seus antepassados. E nessa época, né, a coroa portuguesa quis desenvolver, né, a atividade da mineração, principalmente ali nas regiões de Minas Gerais. Então, eles estavam dando assim, sabe, uma porção de terra para cada pessoa que quisesse fazer a atividade da mineração e que levasse lá, e concedia ainda, né, 4 ou 5 escravos para realizar essa tarefa. Então esse rapaz, né, o João Pérez, ele pegou e vendeu a fazenda e procurou lá a cidade de Vila Rica, na época, né, para fazer esse trabalho, né, de mineração. Mas só que durante 30 anos, ele junto com seus escravos ali, cavucaram e não encontrava quase nada. Não conseguiu amealhar tão almejada riqueza que ele esperava da sua vida. E ele então se cansou daquilo e começou a correr notícias de que pela região do Mato Grosso, né, pelos lados da cidade de Cuiabá, estava tendo assim, trabalho de mineração que estava dando muito resultado com as pedras preciosas. Então ele pegou, né, aquela porção de terra que ele ganhou lá em Minas Gerais, ele doou com seus parentes, um primo dele, doou as terras para o primo dele e pegou 2 escravos, né, e uns animais e se embrenharam no meio da Mata Virgem à procura lá das terras de Cuiabá. E andaram dias e dias a fio no meio dessa floresta e acabaram se perdendo no meio da Mata Virgem e não tinha nada para comer. Começou a vir a fome, o delírio, né? E baixou uma febre muito alta nele, né, pela falta de alimentação, e ele começou a entrar em delírio. Então os escravos estavam com ele, aproveitou aquela oportunidade e deixaram ele ali sozinho e pegaram os animais e tentaram voltar para trás aqui para Vila Rica e deixaram ele por lá. E ele foi recobrando um pouco da sua memória e uma fome que era uma coisa que dava muita alucinação nele. E ele diz que pegava folhas que ele enxergava, mastigava, e aquilo estava uma salivação tão grande nele, que ele procurava água para beber e tal. E por fim, ele viu assim, um tipo de uma água que corria, e beirando aquela água que corria, ele viu uma bolsa. E aquela bolsa ele imaginou, nossa, mas às vezes pode ser uma farofa que alguém esqueceu ali. E ele então chegou, abriu aquela bolsa e ele enxergou ali uma farofa dourada, sabe? E imaginou que haveria até uns pedaços de toucinho no meio ali, e catou um punhado daquela farofa, jogou na boca e comeu com tanto gosto. E o João Pérez acabou desencarnando, porque aquilo nada mais era do que ouro em pó. E ele, engasgado com aquele ouro, acabou desencarnando ali, na beira daquele riacho. E diz ele que não sabe por quanto tempo ele permaneceu ali, junto daquela água que corria,
viu lá o seu corpo se decompor e tal. Mas de repente, ele sentiu dentro dele que ele precisava voltar também para a Vila Rica. Quando ele voltou, né, ele voltou em espírito, viu o seu primo com a vida inteiramente transformada, riquíssimo. Havia as terras que era dele, diz que abriu o seu seio lá cheio de ouro, e o seu primo então rendeu uma riqueza muito grande para todos os seus familiares. E ele começou a esbravejar que aquelas terras eram dele, que ele tinha parte daquilo também, né? E começou a entrar ali em confusão ali e tal, até que, chegado algum instante, veio o sono da reencarnação. Espíritos ligados à sua evolução acharam, mesmo sem que ele tivesse conhecimento disso, já encaminhá-lo novamente para uma outra reencarnação. E então ele reencarna como filho dos filhos do primo dele, daquele ciclo de família, como nós estávamos, né, comentando aqui. E ali ele cresceu no meio ali da atividade do comércio do ouro, e ele se deu muito bem, né, nessa atividade. E ele começou então a comercializar ouro e pedras preciosas. Ele viajava então de Vila Rica a Juiz de Fora e fazendo esse comércio. Comprava aqui e vendia lá. Ficou muito rico, muito rico, ficou muito rico. E chegou já quase lá nos seus 60 anos de idade, e ele com uma grande bagagem de riquezas, mas só que as suas riquezas foram assim ganhadas muito assim, ludibriando as pessoas, né? E muitas pessoas começou assim a não enxergar ele com bons olhos. Então ele pensou que ali já não era lugar mais para ele ficar. E ele falou: olha, eu já tenho uma certa riqueza, agora eu vou esbanjar essa riqueza lá na capital do Império, lá no Rio de Janeiro. Então ele planejou que haveria de sair de Minas Gerais, chegar na Bahia, em Salvador, pegar um navio para voltar para o Rio de Janeiro. E ele então demandou, né, de Minas Gerais para a Bahia, Salvador. E ele precisava carregar a sua riqueza. E para transportar essa riqueza, né, eram 2 malas muito pesadas, né, com pedras preciosas e ouro. O dono do barco, eles tinham que atravessar o Rio São Francisco. O dono do barco então disse: olha, não dá, é muito pesado, não dá para transportar. E ele então disse: ó, eu pago muito bem, mas só que tem que ir as 2 malas e eu junto. E o barqueiro então falou: seja o que Deus quiser, então vamos. Mas chegou no meio da travessia do rio, começou uma reviravolta de uma correnteza, e o barco começou a balançar, e uma das malas começou a cair na água. E ele foi juntar uma mala, a mala muito pesada, não conseguiu segurar. Ele viu que a outra estava caindo dentro do rio também, tentou segurar as malas, e ele acabou então mergulhando junto com aquelas malas, se afogou e acabou vindo a desencarnar novamente por causa do ouro. E aí agora ele estava num ciclo de amigos agora, né, já com certeza em condições melhores de planejar uma reencarnação aqui. E os amigos perguntou para ele assim: mas e aí, João, como é que vai ser essa nova reencarnação sua? Ele falou assim: não, eu vou voltar para Taubaté e vou plantar batatas, porque vai ser muito melhor. Desistiu do ouro, né? E é assim que nós vamos gerenciando, né, a nossa própria evolução, enxergando os nossos erros do passado
e planejando, contornando. Ele enxergou que o ouro, a riqueza para ele, em 2 encarnações ele perdeu a vida por causa do ouro. Então ele achou, não, eu vou lá e vou ser um agricultor, vou plantar batata. Né? E acreditou que aquilo seria muito melhor para ele realmente. Né? Então é isso que gerencia realmente, né? As atividades que nós vamos desenvolver, né, aqui na Terra. E na questão seguinte, Allan Kardec pergunta se nós podemos falhar também. Olha, às vezes eu posso escolher, planejar alguma coisa na minha existência e às vezes nós somos incapazes de desempenhar aquelas atividades. Isso pode acontecer também. Deus deixa inteira responsabilidade para a gente, para que isso sirva de experiência. Nada vai ser perdido na nossa vida. E pergunta também que às vezes nós podemos escolher alguma coisa, algum estilo de vida que a gente não vai ganhar nenhum tipo de evolução. Deus deixa que isso aconteça também. Olha, eu quero ir lá e quero casar com uma mulher rica, porque eu não quero nada com serviço. Ou a mulher, eu quero casar com um homem rico, não quero nada de lavar chão, lavar banheiro, essas coisas, não, de jeito nenhum. Eu quero receber tudo prontinho lá para mim. Eu posso escolher também vir aqui para ganhar um prêmio acumulado na Mega Sena, porque eu não quero nada, quero só viajar na minha vida. Eu lembro até de um rapaz que ganhou, né, um desses prêmios aí acumulados na Mega Sena, e era um rapaz pobre. E ele alugou um quarto dos melhores hotéis na cidade de Salvador e gastou dinheiro, realmente consumiu dinheiro até o último centavo ali. E hoje ele trabalha ali limpando, né, para-brisas de carro no semáforo lá na cidade de Salvador. Né? Então são essas coisas. Né? Só que o Livro dos Espíritos aqui nos fala que depois a gente volta para o plano espiritual e vai ver que nós não conseguimos nada, que foi uma encarnação perdida, e nós vamos pedir então outra oportunidade para que a gente possa então recuperar o tempo perdido. É assim então que às vezes a gente nota pessoas, puxa vida, mas tem pessoas que a gente até diz, né? Parece que fulano jogou pedra na cruz, né? Porque é um problema atrás do outro. Meu Deus do céu! É uma provação atrás da outra. Mas isso vem de acordo com a necessidade de evolução daquele espírito. Ele escolheu, ele planejou e ele aceitou vir assim. E a gente vê nos livros do espírito André Luiz que quando a gente vai reencarnar, quase sempre, a gente assim vem meio, como é que se diz? A gente assim vem assim, meio assim, sabe? Desconfiado, sabe? Será que eu vou dar conta realmente? Mas será que eu vou dar conta realmente? Muitos de nós viemos nessa condição. O que minha mãe conta de mim quando eu nasci, eu fui um dos espíritos que nasci assim na revolta, que eu não queria vir de forma nenhuma, porque foi 3 anos que eu fiquei chorando, chorava ininterruptamente, sabe? Fui andar aos 4 anos de idade. Eu até falo pra minha mãe, mãe, deve ter sido coisa, revolta minha, que eu não queria vir de jeito nenhum. Foi essa, não, você vai que você precisa. E eu não queria vir. Né? E assim, realmente isso a gente vê que acontece realmente. Mas só que nós precisamos, né? André Luiz vem dizer para nós que a obra da nossa redenção exige esforço máximo. E o Espírito Irmão X, ele vem falar para nós e discutir esse assunto num dos livros dele, se eu não me engano,
se não me engano mesmo, no livro Lázaro Redivivo, que ele fala para nós do índice de aproveitamento da nossa existência. Azul não pode falar, viu? Já sabe. Falei lá 2 quinta-feiras passadas no Recanto Chico Xavier. Vocês sabem qual é o índice de aproveitamento da nossa existência? Não tem ideia, mais ou menos? Nunca ouviu falar? Alguém quer dar um palpite? Pode dar, não tem problema. Eu digo o seguinte: quem der um palpite vai acertar. Hã? Quantos? 100? Zero? Ixi, toma. Quem dá mais, gente? Quem dá mais? Arley 5. É pouco também, não é? A gente faz um planejamento de 100%. Não, eu vou conseguir. Uns 30 dá, né? Aí é o Nelson. O Nelson já melhorou a condição aqui, ó. Arrisca aí, Leonor, vamos ver. Vamos fazer assim um retrato da nossa condição. Hã? 50. 10%, Ordalina? Olha, o Espírito Irmão X diz que assim, no geralzão assim, a gente cumpre em torno de 30, que o Nelson falou. Mas tem aqueles que cumprem 5, igual a Arley falou, 10, igual a Ordalina estava falando, 0 também. E existem aqueles que vêm e não faz nada. Passa uma vida assim, sabe? Ó, não quero saber. Trabalhar, que isso? Se não te cara em mim de jeito nenhum. Existe isso. Só que quando viemos para cá, abraçamos a ideia, e a encarnação neste mundo aqui é um investimento que a providência divina colocou, confiou, né, a bem da verdade, em todos nós. Por isso que tudo que sobrevier na nossa vida vem de acordo com a nossa necessidade, né, de evolução. Sempre vem de acordo com aquilo que nós mais precisamos. Por isso que precisamos sempre agradecer a Deus, né, por tudo aquilo que aconteça na nossa existência. Como Jesus diz, Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Sempre estará de acordo, né, com aquilo que nós temos possibilidade. Que Deus nos abençoe e nos livre.